Bom, antes de você começar a assistir nosso podcast, eu gostaria de dizer que ele conta com alguns problemas de instabilidade e que a versão editada estará disponível nas nossas plataformas de áudio. Bom, e é isso. Fique com a nossa entrevista com a ex-aluna do Instituto Federal Isabelle Veríssimo. Se você gostar, se inscreva no canal e deixe seu like. Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Luiz. Eu sou a Cris. Prazer, sou o Thiago. E eu sou o Abner. Nós somos do IFSPcast. Hoje a gente tem a honra de receber Isabelle Moraes, ex-aluna do Instituto Federal de Cubatão, que passou em 7 faculdades no exterior. A gente separou algumas perguntas para guiar a nossa conversa. Então, para começar, eu queria pedir para você se apresentar para o público que ainda não te conhece, não sabe o que você fez. Oi, meu nome é Isabelle. Me conhece como Veríssimo na escola. Enfim, eu comecei minha trajetória acadêmica, eu acho que no Instituto Federal. Antes, assim, eu tive um fundamental que foi bem precário, então acho que eu só fui ter contato com a educação e ensino na Federal. Eu entrei lá com 14 anos e saí com 18, que é meu ensino médio de 4 anos. Eu fiz também técnico em informática na Federal. Me formei ano passado. Enfim, eu decidi aplicar ano passado, assim, e foi meio que, assim, meio turbulento, porque só tinha eu aplicando, que eu acabei fazendo esse processo sozinha. Tinha um menino também que aplicou no mesmo ano que eu, inclusive ele tá indo para Stanford agora, mas a gente meio que fez as coisas sozinhos, assim, porque a gente não se conhecia, assim, não tinha contato de ser amigo, então ele meio que fez sozinho e eu fiz sozinho. Agora a gente pode usar outras pessoas, né, que tá fazendo agora, mas na época foi meio sozinho que a gente fez. Podia falar um pouco melhor pra gente como que foi essa experiência no ensino fundamental? Meu ensino fundamental, assim, eu não acho que eu não tive nenhuma experiência acadêmica em si, né? Porque eu fiz o ensino fundamental aqui no meu bairro, que na Vila São José, né, onde eu moro. E aí, tipo, basicamente foi um ensino tipo, bem precário mesmo, assim. Eu fiquei no Fundamental 1 e 2 lá. E, assim, eu não tinha professor de história, assim, só fui aprender história quando estava na Federal. Tipo, a gente saía, tipo, cedo toda hora, porque a gente não tinha professor para dar aula quase sempre. E, assim, eu não tive nenhum contato com a educação em si durante esse tempo, sabe? Tanto é que, tipo, quando eu entrei na escola, na Federal em si, assim, eu fiquei um ano estudando, né? Porque as matérias que caíam no vestibulinho, que na época ainda tinha um vestibulinho quando eu entrei, eles não foram as coisas que eu tinha no fundamental, eu não tinha nenhuma base para fazer aquela prova. Então, eu acabei estudando um ano antes, assim, para conseguir passar na Federal. E aí, quando eu passei, eu pensei que, tipo, fosse repetir, não sei o que lá, eu pensei que, tipo, ia dar tudo errado, porque, assim, eu não tinha base. E aí, acabou que, tipo, eu acabei passando, assim, quase passando em tudo no terceiro trimestre. Foi, tipo, uma surpresa, assim, que, meu Deus, como. E, enfim, não foi, sim, uma inserção acadêmica forte que eu tive no meu ensino fundamental. Acho que, tipo, é aquele negócio, né, da educação ser muito desvalorizada e muito pouco investida quando é no ensino municipal e estadual. Assim, a gente vê a diferença em estar numa federal e estar num ensino público que seja diferente de uma federal, né, seja municipal ou estadual. Então, foi esse contraste, muita diferença mesmo. Tanto é que eu digo, assim, que minha consciência social sobre o como era ruim aquilo, como a gente tinha a escassez de meios de fazer educação local, só veio quando eu entrei na federal e vi que aquilo era o que eu deveria ter e não o que eu tive. Entendo, entendo. Eu acho que é uma realidade que todo mundo percebe quando entra no IF, né? Eu mesma, eu me achava, uau, super mega inteligente, porque na escola pública eu sempre tirava 10, né? Aí eu cheguei no IF e a gente, tipo, vê como que é diferente. E o acesso à informação também. O IF é, nossa, muito maior. E, tipo, isso que você falou sobre como a gente vê que é diferente o IFE das outras escolas públicas, tipo, realmente a gente fica muito impressionado, mas não deveria ser assim, porque deveria ser um padrão esse ensino em todas as escolas públicas, ao meu ver, sabe?
quando eu saí da escola pública e fui pra federal, eu pude ver quão atrasado eu tava de todo mundo. E eu sei que não foi só eu, mas o Abner também, por exemplo, deve ter sido porque ele veio da escola pública também. Com Todos os meus certeza, amigos mano. Com passaram certeza. comigo. Quando eu tava na escola pública, eu falei, mano, essa escola que eu tô é a melhor da cidade, pá. Aí você, por exemplo, você vai prestar o vestibulinho pra ETEC, que é, mas geralmente as pessoas prestam pra ETEC e pro IF, né, pra entrar. Você presta pra ETEC, por exemplo, você vê, mano, nunca tive física, nunca tive química, por que você tá numa prova? É complicado, mano. E você chega no IF e você sente que você tá atrasado, mano, porque o professor começa a passar um monte de coisa e você fala, onde que eu pego, porque eu tô perdidão e como que eu faço e isso, tá ligado? Sim, a minha sorte foi assim, que eu quis, né, parar um tempo não, eu estudei durante o meu nono ano pra fazer a ITEC e a federal, né, eu acabei passando nas duas e escolhendo ir pra federal. Mas, enfim, é assim, é totalmente isso. Tipo, a gente vê as matérias, pô, eu não tive isso. Tipo, eu olhei assim, só e não sabia, sabe? Se não fosse o estudo que eu tivesse tido antes, eu não saberia nada. Porque eu não tive professor de história no ensino fundamental. E eu também achava, assim, que minha escola era muito boa, que oferecia ensino, tipo, muito assim, e a gente depois vê que não é. E, assim, é o que eu mais falo, assim, em todas as entrevistas que eu fiz, é que a gente, tipo, se indigna tanto de uma pessoa passar em 7 faculdades fora e ser de uma comunidade, porque, na verdade, a ciência não é para chegar numa comunidade, né? As pessoas falam, a ciência é para todos, mas na verdade não é. E aí, isso causa indignação em todo mundo. Tipo, a ciência chegou até aí, é sério que, tipo, e eu sempre falo, assim, não deveria ser uma surpresa, sabe? Eu não deveria ter ganhado tanta mídia por ter passado em 7 faculdades fora, porque isso deveria ser uma oportunidade para todos conseguirem. E é exatamente isso que você falou, tipo, de, sabe, é assim e não deveria ser assim, e a gente sempre deveria olhar para situações assim e ver com indignação e tentar mudar. Mano, tipo, quando eu li a sua entrevista que você deu lá pra reitoria, aí eu vi lá a parte que você veio de escola pública, eu falei, mano, top, velho, sensacional. Uma pessoa de escola pública conseguiu ir pra universidade. Porque é um problema que acontece no Brasil e fora do Brasil também, é que a universidade ela é muito elitizada, não é todo mundo tem acesso. Não é, ah, eu quero estudar, eu tenho acesso. Não, você tem que primeiro, calma, não é assim. Você tem que primeiro passar no vestibular, você tem que conseguir se manter na faculdade, aí sim você pode começar a pensar em estudar. Mas aproveitando, você está falando sobre a sua faculdade, né? Eu queria perguntar para você quando foi que começou o seu interesse por neurociência? Então, eu tinha passado minha vida inteira achando que eu queria engenharia. Meu pai, ele começou engenharia, assim, e ele, tipo, teve muita dificuldade para pagar engenharia, teve que passar vários apertos, assim, teve que sair da faculdade várias vezes, trancar e tudo mais, por conta de dificuldade financeira para manter a faculdade e a família, né? E aí ele tinha uma bolsa, né, que pelo ProUni, assim, ele conseguiu uma bolsa na faculdade, mas, enfim, foi um maior sacrifício, assim, para pagar a faculdade, ele vai se formar esse ano, inclusive, no meio do ano. E, enfim, eu queria fazer engenharia porque queria e achava que era isso que eu queria. Eu passei minha vida inteira assim. Só até que quando eu comecei a pensar se minha situação, se os meus ideais, se as coisas que eu gostava eram mesmo direcionadas para engenharia. E querendo ou não, assim, engenharia não dá portas para você. A maioria das coisas que você faz é em meio privado. Então, você tem muito esse negócio de ter que estar numa empresa ou num banco para você conseguir ser um engenheiro bem-sucedido. Então, eu vi que eu era boa em matemática, mas eu não gostava de matemática. Não era aquilo que eu queria fazer para minha vida. Eu não me via sentada numa cadeira, trabalhando com pessoas, tipo, que não são empáticas. E não era isso que eu queria. E aí eu sempre gostei muito de biologia, assim, sempre fui muito apaixonada por biologia, assim. Quando eu tinha, tipo, prova de biologia, todo mundo falava, Isabelle, manda os resumos, Isabelle, explica isso daqui, enfim, sempre gostei muito. E aí, enfim, todo mundo pedia ajuda e tudo mais. Minha mãe, ela sempre gostou muito de fazer trabalhos voluntários, tipo, e fazer coisas voluntárias, assim, enfim. Ela sempre ajudava, assim, todo mundo que vinha aqui, todo mundo que aqui mora por aqui, sabe, pelas São José, acho minha mãe mãezona, assim, porque ela sempre ajuda todo mundo. Aí quando tem, tipo, evento, assim, tipo, das crianças, ela sempre fazia aqui, tipo, a Copa pra todo mundo. Tipo, colocava um tela na rua, fazia uma pipoca.
E aí, enfim, eu acho que acabei puxando isso dela, comecei a fazer um monte de coisas voluntárias também. E aí eu fui ver que eu gostava muito de ter contato com outras pessoas, de estar ajudando outras pessoas, isso me fazia muito bem. E aí foi quando eu decidi que eu queria a área da saúde, né? Juntada à vontade que eu gostava de ajudar as pessoas e o que eu gostava de biologia. Então, aí foi decidir a área da saúde. Neurociência veio da área que eu mais gostava, entendeu? Eu sempre gostei muito de ler artigos sobre N coisas. E aí eu lia muito sobre. Eu percebi que eu lia bastante coisas de neurociência. E aí foi quando eu falei, entre todas as partes que tem da saúde, essa é a área que eu mais gosto, assim, entendeu? Então foi meio que, foi meio aos passos, assim. E eu fui decidir, assim, já era tarde, que eu não queria engenharia. Foi, tipo, no meu terceiro ano que eu me toquei que eu queria fazer alguma coisa na área médica. Tanto é que eu pretendo ainda fazer uma pós-graduação em medicina depois. Mas, assim, foi, assim, é o que eu falo, né? A gente vai percebendo o que a gente gosta, se identificando com quem a gente é e o qual nossos ideais faz a gente ser como pessoa e profissão ao longo do tempo. Então a gente não tem que ficar apressando isso, porque às vezes vem tarde mesmo, às vezes a pessoa não tem a profissão que quer pro resto da vida para todo sempre, assim, tudo bem, sabe? A gente não tem que decidir isso tão cedo, tão cedo. Isabelle, uma coisa que você estava falando sobre você se interessou por neurociência, né? Mano, há um tempo atrás eu também tinha esse interesse em fazer neurociência. Eu não sei se você conhece, tem um cara brasileiro que ele chama Pedro Calabres, que ele é neurocientista. E, mano, você é louco, eu curti demais ele. Só que eu fui procurar um pouquinho como você faz para você ter uma pós-graduação, o título de neurocientista. E no Brasil é muito trabalhoso. Você tem que fazer uma graduação na área de ciência, depois você faz uma pós-graduação, aí você faz uma especialização, e é muito trabalhoso. Aí eu falei, mano, desencarar isso aqui não dá pra mim não, é muita coisa. Então, eu passei na UFABC para fazer um bacharel em ciência e tecnologia e depois fazer neurociência, né? Um pós-bacharel em neurociência, tem essa possibilidade. Só que, assim, o tanto que eu ia estudar neurociência, para tudo que eu ia estudar fora, é muito, sabe, muito pouco, muito, muito pequeno o espaço. E aí eu acho que, assim, minha vontade de estudar neurociência logo, assim, foi quando eu li um livro de uma brasileira chamada Leonor Bezerra, e ela é uma neurocientista que fez um livro chamado Ciência e Educação, que ela fala sobre como o cérebro aprende e tudo mais. E foi um livro, assim, fantástico, assim, que é perfeito, recomendo muito. E, assim, eu percebi que eu ia ter que ter um caminho longo, assim, de qualquer modo, meu caminho acadêmico seria longo para eu ter os objetivos que eu queria. Só que tinha a possibilidade de eu conseguir fazer com uma faculdade que está há anos fazendo isso. E aí foi quando eu decidi até o Raio, assim, que eu queria o Raio University, foi quando eu passei lá, mas, tipo, não é a que eu vou hoje, mas é a que eu mais queria. E aí eu passei no Ohio University e eu vi que lá, tipo, eles têm esse curso há anos, sabe? Tipo, mais de 100 anos que eles estão estudando isso. Então eu estaria estudando pessoas que estão há muito tempo fazendo aquilo. E eu acho que melhoraria a minha qualidade de ensino e aprendizado e oportunidades de estágio. Não que, tipo, as faculdades que a UFABC não fosse boa. Eu acho o ensino de lá excelente, assim, eu acho ele uma das melhores faculdades que tem em São Paulo, só que para o que eu queria não se encaixava. Eu acho que a gente tem que escolher a universidade pelo que se encaixa com a gente, assim. E eu acho que sim, tem muitas pessoas que se encaixam com aquele sistema de ensino e tá tudo bem, assim, elas se encaixarem com aquele sistema que elas preferem, mas assim, o que eu via para mim como profissional, eu achei melhor fazer isso. Eu acho assim, como vocês também estão nessa época, né, de procurar o que vocês querem e tudo mais, a gente acaba, tipo, entrando no Enem, vendo a faculdade que dá para nossa nota passar, e é essa que a gente vai. E às vezes a gente não é isso que a gente quer, sabe? Na verdade, não é essa universidade, não é essa grade, carga horária que a gente quer pra gente. E, tipo, tá tudo bem você querer uma coisa diferente, sabe? E aí foi isso, assim, eu procurei qual eu mais me identificava. Tem outros sistemas de fazer? Tem outros meios, sim, mas não era o caminho que eu queria para mim, pessoalmente. Assim. Pegando um pouco dessa fala do Abner, quais que vocês acham, quais as maiores dificuldades que você acha para uma cientista mulher no Brasil?
Eu acho que todo cientista no Brasil tem dificuldade, né? Todo cientista tem que tirar leite de pedra aqui no Brasil, porque não nos falta qualidade de ensino. Eu acho que a gente tem uma estrutura muito boa de qualidade de ensino aqui no Brasil. E eu acho que assim, é perceptível quando eu tenho contato, agora tenho contato com outras pessoas de outras nacionalidades, é perceptível o quão bom é o nosso ensino. O que falta é infraestrutura para esse ensino ser espalhado para todos, né? Então, eu acho que a gente, tanto os cientistas, não só na área biológica, como na área social e tudo mais, cientistas em gerais, eles têm muita dificuldade de ter um incentivo financeiro. Porque, assim, é muito fácil falar, tá bom, vai pegar uma bolsa de estágio lá na faculdade para você fazer um estágio em ciências. Só que aí você dá R$ 400 de auxílio e acha que a pessoa vai se bancar com R$ 400. Não é assim, né? Tipo, você tá na faculdade, às vezes você sai da casa dos seus pais não te dão um auxílio porque eles não podem, eles mal têm para bancar uma casa. Imagina bancar duas, você vai ter que trabalhar e fazer a faculdade. Como você vai conseguir fazer uma bolsa de pesquisa que te dá R$ 400? Assim, tem até um amigo, assim, meu, ele passou, assim, uma bolsa que ele queria muito, né? Ele faz direito. E ele queria muito pesquisar sobre. Ele gosta dessa parte de direito relacionado ao desenvolvimento de softwares e tudo mais, entendeu? E a legislação da internet, assim, eu gosto bastante. Ele passou no estágio, assim, que era sobre isso, mas ele estava trabalhando como estagiário, assim, em uma coisa privada que dava mais dinheiro para ele. Como ele ia largar aquele negócio que dava mais dinheiro para ele, para fazer algo que ele gosta, que ele não consegue se manter. Então, nos falta muito a gente ter incentivo para estudar. E eu acho que cada vez mais a gente tem isso nessa área e mais de estimulação, né? Porque a gente, quando você é cientista, você não é tratado como trabalhador, mas também não é tratado como estudante. Você não tem os direitos trabalhistas de férias, você não tem os direitos trabalhistas de seguro-desemprego. Então, tem muitas coisas que você não tem. Você vai entrar no doutorado, você vai fazer seu doutorado e não tem incentivo financeiro bom. E também, sabe, não é tratado como um trabalhador. Então, fica difícil. Isso se torna difícil. Ainda mais quando você vem de uma situação financeira mais complicada, assim, sabe? É claro que aí as pessoas que acabam conseguindo fazer essas oportunidades de bolsas de empresas júniores acabam sendo pessoas que têm uma taxa de renda maior, né? Porque são as pessoas que conseguem se bancar e o dinheiro do estágio vai fazer diferença. Mas, assim, a gente que, tipo, tem uma situação financeira mais vulnerável, a gente acaba falando, não dá para fazer isso, porque como eu vou bancar e ser um pesquisador? E mesmo depois que a gente forma, a gente tem muita dificuldade de achar um estágio, assim, achar um emprego que seja como cientista pelo tão mal que pagam e a falta de reconhecimento que a gente tem. A gente vê com essa questão do coronavírus o como é importante, né, a gente ter a ciência e fazer ciência. Só que a gente precisou de uma época tão emergencial para a gente ver o quão era necessário isso, entendeu? Antes disso, a gente já tinha tirado Ciência Sem Fronteiras, já tinha cortado bolsa de auxílio para novos projetos. Então, a gente já tinha feito tantos retrocessos, agora que a gente está colhendo o fruto disso, né? E a questão do Covid, ele não mostrou nada de errado que está tendo com o Covid. Era um sistema que já estava errado e eles estão mostrando agora. E aí uma parte desse sistema que estava errado era o sistema científico, assim. A gente não tem o apoio e a gente está vendo agora que a gente realmente não tem esse apoio, assim. Então, acho que a dificuldade em geral, mas para mulheres é sempre pior, né? Porque eu sempre pensei nisso, assim. Eu pensei, tudo bem, vou ter uma formação, mas eu vou ter uma formação que vários outros homens também têm. E para você ser mulher no mercado, você tem que se sobressair sempre. E, assim, é muito difícil a gente ver uma mulher num cargo de liderança, assim. E eu sempre estive, trabalhando em iniciativas de liderança e eu fiquei, mano, como vai ser difícil eu chegar a ser uma mulher líder num projeto científico e às vezes eu vou ter um homem que é menos estudado que eu no meu projeto ganhando mais que eu, entendeu? E aí eu falei, eu sempre terei que me provar mais. Eu acho que minha escolha de estudar fora também foi pensando, assim, uma faculdade tem anos de tradição, então é uma faculdade melhor e talvez, né, eu recebo o mesmo que um homem
no meu cargo, porque a gente passa por isso não é, sabe, nenhuma novidade a gente passar por coisas assim. Então, acho que todos os cientistas aqui no Brasil sofrem com falta de incentivo, mas com certeza, assim, como mulher se sofre pela desigualdade salarial e pela desigualdade também de enxergar a capacidade de uma mulher, sabe? Eu acho que uma coisa que pode ser falada, que assim que aconteceu, a nossa professora já falou pra gente, né? Por exemplo, aqui no Brasil, foi feito o mapeamento do código genético do coronavírus em tempo recorde por 2 cientistas mulheres. E aí você olha como é importante a ciência e a ciência é feita por mulheres. Você vê também que, por exemplo, aquela foto de buraco negro que fez sucesso, que rodou o mundo, que foi um conglomerado de pessoas, o mundo se ajudando, foi liderada por uma mulher engenheira da computação, se não me engano. E aí você vê a importância, mano. Nesse momento de pandemia, por exemplo, o respirador de baixo custo foi feito pela USP, pelo IFE e pela Marinha, se ajudando. A USP e a Unifesp, por exemplo, estão desenvolvendo vacina. E aí, depois você vê o presidente cortando verba das universidades federais, dos institutos federais, falando que tem um monte de balbúrdia lá dentro, não faz sentido. Sim, é muito difícil. Eu até tive, né, uma call esses dias com o Brasa, e aí eu fui chamada para fazer uma call com eles, era com a Esté Sabino, ela que, não sei se vocês sabem, mas ela que gerenciou essa pesquisa do coronavírus, sequenciamento. E aí eu tive uma call com ela e com o Drauzio Varela, né, e eles estavam falando sobre exatamente essa dificuldade, que é muito... Enfim, isso não é de hoje, assim, sabe? Desde o governo Temer a gente tem enfrentado forte coisas na pesquisa. No governo foi cortado o Ciência Sem Fronteira, foi cortado o TOEFL, que a gente precisa fazer para ir para fora, é um exame de 800 até 900 reais, dependendo do dólar. E a gente precisa fazer essa prova para ir para fora e antes davam para a gente fazer, agora não dão mais, sabe? Imagina as pessoas que não têm o como juntar dinheiro, como eu fiz, né? Que eu juntei dinheiro para fazer isso, mas tem nem juntando consegue. E imagina, né? Então, não é de hoje, são pequenas ações que vêm sendo tomadas e que não, as pessoas acham que são pouca coisa, mas ao longo do tempo e vendo quanto a gente regrediu, a gente percebe que que não é de hoje que estão tentando quebrar com várias coisas na ciência brasileira. E não é de hoje que essa desvalorização vem vindo. Então, quando a gente pega um histórico assim de pesquisas científicas, de coisas feitas no Brasil, a gente percebe que nesses últimos anos a gente só tem regredido e não tem nada progredido nessa área. E depois, quando a gente começar a progredir, vai ser uma progressão, vai ser resgatando o que a gente já tinha perdido, entendeu? Então, é bem difícil ver isso, assim, como cientista aqui, tipo, enfim, é horrível. É justamente uma coisa que a gente tinha discutido em um grupo de economia do nosso IFE, que é a política de austeridade disfarçada de crise econômica. E indo um pouco mais para uma questão um pouco mais pessoal sua, eu vou contar um pouco da trajetória que você fez em relação à sua vaquinha que você fez, né? Você foi aprovada na SNU com bolsa por mérito, o que garantiu para você em torno de $16 mil por ano. E mesmo cobrindo grande parte dos estudos, o valor ainda não cobria os custos de moradia, alimentação e outras coisas. E sem ter esses recursos à disposição, você criou uma vaquinha virtual para levantar o dinheiro em troca de benefícios em relação ao processo de conquista das bolsas de estudo no exterior. E seu objetivo inicial era arrecadar $77 mil, R$77 mil, se eu não me engano, e hoje você já está com mais de 85 mil. Você se impressionou com todas as pessoas que te ajudaram? Como você se sente sabendo que conseguiu arrecadar tudo isso? Assim, eu acho que, assim, eu fiquei bem impressionada, na verdade, assim, eu não pensava que eu ia conseguir o dinheiro tão rápido, assim. Eu fui dormir, eu tinha R$1.000, assim, eu tava comemorando, assim, no terceiro dia que eu tinha R$1.000, eu falei, pô, pessoas ajudaram com R$1.000, nossa, que felicidade. Eu acordei, tipo, tinha 14 mil. Tipo, do nada, assim, foi uma notícia que colocaram no G1, e aí eu tinha 14 mil. No final do dia eu tava com 23 mil. E aí foi só aumentando, assim, tipo, em uma semana e meia eu tinha, tipo, o dinheiro todo da meta 1 e tava indo pra meta 2, sabe?
Então, tipo, foi um negócio muito rápido. Eu tinha colocado a vaquinha, até agora eu não recebi ainda dinheiro, né? Que eu tinha colocado a vaquinha para 2 meses. Que eu falei, vai demorar para conseguir esse dinheiro todo. Vou ter que divulgar muito, vou ter que fazer várias coisas. E, assim, foi de impressionar o quanto as pessoas ainda conseguem ser boas e quantas pessoas ainda, elas estão dispostas a ajudar um outro. Porque a gente acaba perdendo essa esperança no próximo, assim, vendo tanta coisa de ruim que vem acontecendo. E agora, né? Mas eu acho que, tipo, para mim foi um modo de olhar as pessoas, ver que tipo as pessoas elas ainda querem ajudar o próximo, elas ainda sentem essa vontade. E foi muito bom para mim. Assim, claro, né, teve a parte negativa, teve pessoas que imitaram coisas sobre mim. Assim, sempre tem pessoas ruins no mundo e sempre vai existir essas pessoas ruins e que vão tentar de algum modo ou ganhar visibilidade em cima de algo que você está fazendo, sabe, sem nenhum fim. E tem pessoas que vai falar mal, assim, de você, das coisas que você faz. E esse era meu medo, assim, quando eu divulguei a vaquinha, de essas pessoas ruins serem mais pessoas do que as pessoas boas que estão me ajudando. Também veio muita gente, assim, ruim de dentro mesmo do meu IFE, que inventaram coisas, não quiseram ajudar. E, enfim, mas eu acho que foi muito impressionante de ver, assim, o quanto de gente foi disposto a ajudar, o quanto de gente veio me chamar não só para falar, se você quer ajuda financeira, mas também, se você precisar de um estágio um dia, você pode contar comigo. Se você precisar de uma casa um dia para ficar, tiver alguma coisa acontecendo lá, você pode me contatar. Se você precisar de outros suportes, você pode me falar comigo. Teve uma menina que eu tinha conhecido, assim, quando eu fui fazer o vestibular da UERJ, eu tinha almoçado com ela uma vez na minha vida e ela me ofereceu a passagem, assim, ela pagou a passagem pra ele. Então, teve muita gente, assim, vocês não têm noção, tipo, muita gente incrível que eu conheci esse tempo. Muito cientista incrível também que entrou em contato comigo, assim, de áreas muito legais. Então, não foi só uma troca, assim, que as pessoas me deram dinheiro, que eu vi o bem delas, mas também muita gente que eu conheci, que eu comecei a admirar muito e que elas me fizeram um network muito bom. Que eu acho que nesse processo que a gente mais ganha de aplicação é conhecer pessoas incríveis e manter contato com essas pessoas para que elas um dia possam ajudar você ou você ajudar elas e enfim. Então foi conhecer essas pessoas foi incrível, assim, incrivelmente incrível. Mano, sensacional ouvir isso de você, porque, mano, é muito importante, assim, pra mim, ouvir histórias, assim, como a sua, de pessoas que vieram de escolas públicas, de que vieram da periferia e conseguiram passar na universidade, conseguiram crescer na vida. É muito importante ouvir isso de você, mano. Parabéns aí pela sua trajetória. Como a sua família recebeu a notícia que você ia estudar no exterior? Sim, eu tive que fazer o processo todo sozinha, assim. E, enfim, porque entendiam o que eu tava fazendo e eles meio que, tipo... minha família não apoiou muito no início, então eu fiz tudo sozinha. Eu já entreguei pra eles quando já tinha passado, já tinha conseguido bolsa, já tinha... Porque eu não assim, na hora de aplicar, em que, tipo, ficar insistindo nisso ia fazer mais mal pra mim do que bem. Então eu decidi olhar as coisas sozinha e aí quando eu tivesse resultado, se fosse bom, eu falaria. E aí quando eu criei a vaquinha, meus pais nem sabiam, assim, eu criei ela sozinha. E aí, porque assim, eu não sabia que eles não tinham condições de me ajudar, então de qualquer modo, não importa a condição que a gente tem, então não precisa eu ficar falando, vocês têm, porque eu sabia que não tinha. E aí eu decidi fazer vaquinha. Eu só falei pra minha mãe quando a vaquinha tava no ar, assim. Foi basicamente isso. Eu falei, mãe, ganhei uma bolsa maior do que eu tinha ganhado antes, e por isso eu vou pra fora e eu tô fazendo vaquinha. E ela, tipo, e ela começou a me ajudar, entendeu? Mas é muito esse negócio, assim. Hoje, assim, eu entendo mais o lado deles terem estranhado tanto e achado tão diferente. Porque, assim, eu não tenho nenhum parente que seja muito próximo que fez uma faculdade federal. Imagina uma faculdade fora, sabe? Então, os países realmente estranham, porque coisas novas estranham, coisas novas parecem impossíveis, coisas novas parecem muita coisa de outro mundo. E eles tinham esse medo, tinham esse receio, assim. Mas decidi fazer mesmo assim.
enfim, sempre foi uma pessoa, assim, que não ouviu muito meus pais falavam, então eu decidi fazer mesmo assim. Aí foi quando eu fiz. Mas, assim, eu aconselho agora, assim, com uma pessoa mais consciente do que eu era antes, a você conversar com seus pais e explicar muito bem. Porque, assim, depois eu pensei, assim, pô, eu poderia ter abordado de outro modo para eles, eu poderia ter mostrado vídeos de pessoas que foram e que já estão lá, e aí eles virem como que é aquilo, eles teriam mais ideia. Mas assim, não, eu também não acho que isso teria ajudado tanto assim. No meu caso, assim, nas outras pessoas talvez ajudem, mas eu até mostrei um vídeo, né? Porque uma vez eu estava em cal com o Phelps, porque a pessoa que me ajudou ele era assim, foi para uma cal com ele e me chamou para aparecer nessa cal. E aí, como essa cal acabou ficando gravada, depois eu mandei pro meu pai assistir, mas mesmo assim ele ficou meio. Para. E eu continuei, mesmo assim. Mas agora eles estão aceitando bem a situação. Eles estão entendendo. Eu acho que eles começaram a ver bem quando eu fui fazer minha matrícula na UFABC e eu tava muito triste. Tipo, eu parei no canto, fiquei sentada assim, tipo, sabe, não era o lugar que eu queria estar. Eu tava bem triste. Eu acho que eles perceberam o quanto aquilo não fazia bem quando eles viram que não fazia bem. É basicamente isso. Bom, eu acho que essa pergunta que eu vou fazer ela é muito importante para todo mundo que estudou no IF, né? Para mim, inclusive, é muito importante. Eu acredito que para o Thiago, para o Luiz e para a Cris também seja muito importante. Eu queria que você falasse qual foi a importância de você ter estudado no IF, assim, para sua vida e para tudo, sabe? Qual foi a importância de você ter estudado no Instituto Federal? Então, eu acho que foi muito importante. Eu acho que a primeira coisa foi histórico escolar, porque eu fiz 4 anos de ensino médio, então isso auxiliou muito, porque lá os ensino médio são de 4 anos. Então, se caso eu quisesse aplicar para fora, ou eu teria que fazer um ano complementar, ou eu teria que, tipo, fazer algum modo para o meu 9º ano justificar mais um ano, entendeu? Normalmente esses 2 caminhos que as pessoas tomam. Então, facilitou muito na carga horária. Minha carga horária era muito grande, assim. Eu tinha 15 matérias por ano, né? Então, era uma carga horária grande. E aí, isso ajudou também para as pessoas verem o ensino médio como mais forte. Eu acho que teve essa ajuda nas aplicações. Não por nome de Instituto Federal, porque, enfim, eles não conhecem lá como nome de Instituto Federal. Você, enfim, tá em qualquer lugar, não faz diferença para eles. Mas sim por eu mostrar, através do meu histórico, que o Instituto era diferente, entendeu? E também eu acho que ajudou muito, porque no Instituto a gente consegue fazer várias coisas, assim. A gente é muito privilegiado em aspectos, tipo, a gente tem muitos extracurriculares para fazer no IF, o IF tem 500 mil palestras, o IF tem sempre bastante evento, em feira científica, no meu caso, eu tive o meu estágio obrigatório, eu tive meu TCC obrigatório, então foram bastante coisas que eu tive que fazer, mesmo que obrigatoriamente ou porque eu quis, que acabaram acrescentando como atividades extracurriculares, como coisas de honraria, como TCC. Então, a gente acaba tendo bastante coisa no IF. A gente é muito privilegiado, assim, no IF, de ter bastante coisas que a gente tem. E isso ajuda muito na hora de a gente mostrar uma competência acadêmica. Assim, por isso que eu digo, assim, os estudantes do IF, eles viverem o IF, sabe? Viverem o IF mesmo, sabe? Fazerem tudo que podem fazer no IF. Porque, assim, eu me arrependo, assim, hoje de não ter feito tanta coisa. Eu era muito segura academicamente. Eu era, tipo, uma pessoa muito segura, assim. Eu deixei as pessoas me deixarem serem seguras e as pessoas... eu via as pessoas como melhores que eu e eu deixava elas falarem que era melhor que eu. E aí depois eu percebi o quanto de coisa eu deixei de fazer no IF e que eu teria a oportunidade de fazer, sabe? A gente tem muitas possibilidades para lá, óbvio que, enfim, cada vez a gente busca por mais coisas, porque a gente merece só um ensino de qualidade, isso é o que a gente deveria ter. E a gente luta para que as coisas continuem lá, porque isso é realmente bom, isso é realmente benéfico para a gente, como não só para aplicar para a faculdade de fora, como para se formar como cidadão e estudante. Então, é muito ajuda, assim. Tanto é que o IF, ele dá certificados pra gente quando a gente participa de coisas, ele dá várias coisas, então isso acaba recheando o nosso currículo na aplicação.
Bom, e como você falou, né? É. O IF não é uma escola, o IF é um estilo de vida. E eu acho que isso também tinha que ser normal. Mano, eu tô produzindo, por exemplo, um artigo científico com o meu professor. E numa escola normal, assim, numa escola estadual, não teria essa oportunidade. Sim. A quantidade de coisas extra que o IFE apresenta, tanto para a nossa formação, acho que curricular, e também, como você disse, para a nossa formação como cidadão, é muito, assim, impressionante. A quantidade de portas que o IFE abre, a quantidade de oportunidades e conhecimentos que a gente tem em contato é realmente muito bom. É, agora eu acho que falando um pouco mais de uma questão que você tinha tocado antes, sobre o investimento do governo em ciência, em uma entrevista para a Record, você falou que no Brasil existem muitas pessoas com potencial de fazer ciência, mas falta justamente o investimento do governo. Como você acha que o governo pode fazer essa democratização da ciência no Brasil? Primeiro, assim, para a gente fazer um Brasil ser democratizado, começa no povo, né? E assim, criar a consciência no povo como ser político é muito difícil. Então, o que está no governo reflete do que a gente escolheu para nos governar. E a gente tem muita dificuldade, por falta de informação, de conseguir escolher pessoas certas que representam nossos ideais. Enfim, e quando a gente vai traçar uma visualização da ciência como potencial econômico no Brasil, ainda tem muita dificuldade. Porque assim, a gente tem um Brasil que ele é muito rico, a gente tem um país rico, por quê? Porque a gente tem vários aspectos espaciais no Brasil. Então, a gente tem um Brasil muito diversificado, não só culturalmente, como também no quesito ambiental. Então, a gente tem muitas formas de fazer ciência no Brasil. E falta para a gente enxergar isso, falta para a gente olhar para a Amazônia como um potencial de ciência e ver tantos frutos, tantas plantas, tantos animais e tantas outras coisas que a gente podia fazer um ecodesenvolvimento, a gente podia fazer uma pesquisa que ia beneficiar nosso país, porque a gente, como potência pesquisadora, você percebe, né, que os outros países que são potências pesquisadoras, eles têm um ótimo retorno investindo naquilo. E a gente ainda não tem esse olhar da ciência como potencial econômico, porque o Brasil tem um negócio muito de imediatismo. Então, é mais fácil ganhar dinheiro tirando essas terras do que vendo o que tem nelas de proveitoso para fazer um ecodesenvolvimento. Porque tem muito esse negócio de dinheiro imediato. E a ciência não é imediata. A gente precisa de um tempo para fazer as coisas, né? A gente precisa de um tempo para fazer uma vacina, a gente precisa de um tempo para fazer uma pesquisa. E a gente precisa ficar estudando isso cada vez mais, para ver os efeitos colaterais, ver como que é. Então, a ciência não é imediata, a gente não vê, como ela não é imediata, as pessoas têm dificuldade de enxergar ela como um potencial econômico, sendo que é um potencial econômico. A gente deixa, vou falar o nome aqui, né, mas a gente deixa um tal aí, perfume, pegar a nossa essência fixadora da Amazônia e transformar em venda delas de graça, sabe? O perfume mais caro que tem, a gente deixa isso acontecer de grátis. A gente tem pesquisas sensacionais, como o do camapu, né? Que a gente tem uma frutinha lá na Amazônia, que ela ajuda a gente criar mais sinapses e tudo mais. Uma pesquisa feita por lá, com a Universidade Federal de lá. E a gente tem esse potencial todo, a gente tem toda essa disponibilidade, mas tem a dificuldade de enxergar o ecodesenvolvimento. E a gente tem dificuldade em escolher representantes que também vejam esse ecodesenvolvimento, porque quando a gente vai escolher coisas, a gente não vê isso como um pilar de voto, né? Ver se a pessoa é apta ao ecodesenvolvimento, que foi o que aconteceu, né, nessa eleição, que teve uns candidatos, assim, não vou citar qual, mas teve candidatos, assim, todo mundo estava apoiando, né, aquela esquerda estrangeira, todo mundo estava apoiando eles e sabia, assim, do histórico que ele tinha desmatamento e tudo mais. E preferiu ver outros aspectos ao invés disso. E a gente, tipo, falta muita coisa para a gente conseguir a democratização disso, porque falta muita coisa para a gente chegar no ideal.
E falta muito para a gente conseguir mostrar para a nossa população que a ciência é algo importante. Então, assim, embora tenha muita gente assim tentando mostrar, ainda tem uma dificuldade muito grande. E também tem um aspecto assim da gente de não ser benéfico para o governo as pessoas serem conscientes. Porque se você é um ser consciente político, é um ser que vai saber que não vai voltar por coisas que destroem o próprio país. Então, é bem perigoso a gente ser jovens pensantes e pensar nessas questões é perigoso para o governo, porque a gente está pensando em democratizar uma coisa que não era democratizada. Por isso que é isso, o espanto quando sai no jornal falando que uma jovem de comunidade está fazendo ciência e passou em 7 faculdades do exterior. Porque não é normal a ciência chegar numa comunidade, numa periferia, chegar nos mais pobres. E falta muito ainda para a gente democratizar, falta a gente criar essa consciência, falta a gente enxergar nosso país como um potencial de ecodesenvolvimento, falta muita coisa ainda para a gente conseguir isso. E então, assim, é o que eu falo, a gente, tipo, que tá numa situação privilegiada, como a gente tá, que é no Instituto Federal, que dá cotas pra gente ver esses problemas que estão acontecendo e ver o quanto o nosso país é rico, e ter esse estudo e esse acesso que a gente tem que sempre tentar passar para outras pessoas. Porque se a gente aprendeu isso, a gente não vai fazer diferença sozinho, a gente sempre precisa de outras pessoas para fazer diferença. Então, a gente mesmo tem que começar essa democratização, sabe? De passar a importância disso e passar o como é importante a gente escolher representantes que também representam nossos ideais pessoais. Eu acho que uma coisa que acontece é que, por exemplo, a gente elege um cara que é anti-ciência e chega lá e fala, não, olha, na USP ali, no Instituto, só tem balbúrdia, não tem pessoa fazendo ciência, não tem pessoa estudando, não tem pessoa desenvolvendo. É só o pessoal bagunçando ali, não tem para quem te investir nisso. Até porque se você cortar a verba da educação, você não vai sentir isso agora. Você vai sentir isso daqui 10 anos, daqui 20 anos, quando o problema bater. E aí, quando o problema bate, você tem que importar respiradores da China que custam 4, 5 vezes mais do que você poderia desenvolver. Isabelle, em questão da sua trajetória de estudos, quais são as dicas que você dá para quem quer estudar fora? Primeiro, eu digo se você realmente quer estudar fora. Às vezes você quer estudar fora pelo status de, estou estudando fora. E na verdade não é o que você quer. Às vezes você tem uma grade linda, perfeita no Instituto Federal e você está pensando em estudar fora, mas na verdade não é o que você quer, não é o que vai te satisfazer como pessoa. Assim, eu digo que, eu sempre falo isso, assim, não dou dica para ninguém de área de humanas fazer faculdade nos Estados Unidos. Porque assim, eu acho que a área de humanas nos Estados Unidos, assim, não é um negócio que eu indico. Acho que na área científica a gente tem muito incentivo lá, científico, porque é um polo, né, científico lá. Mas na área de humanas a gente vai perder tanta riqueza que a gente tem no país culturalmente para estudar lá. Por quê, sabe? Não tem motivo. Se eu fazer uma pós-graduação, fazer uma coisa, seria mais legal. E também eu acho que a gente vê todas as oportunidades que a gente tem de estudar fora. Às vezes a gente pensa, vou fazer a graduação, porque só a graduação é o que eu conheço sobre estudar fora, mas tem tantas coisas para fazer. Eu posso ir para um congresso, eu posso ir, sei lá, fazer uma pós-graduação, fazer um doutorado, eu posso ir fazer um mestrado depois, eu posso ir passar um tempo na faculdade fazendo um estágio de verão. Enfim, tem muitas possibilidades. Então, às vezes você não tá pronto para ir, tipo, é normal não estar pronto para ir, às vezes você nunca vai querer ir e tá ok. Então, a gente pensar se a gente realmente está pronto para fazer aquilo, ou se a gente quer fazer isso por um certo status. Porque se é isso mesmo que é os seus ideais acadêmicos nesse momento. Eu acho que, assim, quanto mais a gente vai demorando para ir, para passar numa pós-graduação é mais fácil que passar numa graduação, porque tem menos pessoas competindo para uma pós-graduação. Mas você tem que ter um histórico de faculdade bom para você passar numa pós-graduação. Então, isso também é um planejamento, assim. É agora que eu quero ir? É nesse momento que é o certo de eu ir? É essa trajetória mesmo que eu quero traçar? Não seria melhor eu fazer uma faculdade aqui no Brasil e depois fazer uma faculdade muito, muito bom, assim, ganhando notas boas, preparando meu currículo perfeitamente para eu conseguir aplicar numa pós-graduação e depois no meu mestrado.
Porque essas coisas levam tempo, aplicações levam tempo. Para você aplicar para um mestrado, você está se preparando 2 anos antes. Então, você passa a sua graduação inteira tentando tirar notas boas para você fazer isso. Se você vai aplicar para uma graduação, você passa seu ensino médio inteiro tentando fazer um negócio excelente, fazer extracurriculares para você fazer isso. Então, a gente também planejar, ver qual é a melhor época para mim, qual é a melhor época para eu fazer aquilo, qual época que eu estou preparado para fazer isso. Entender também que, tipo, não tem idade, assim, para você fazer coisas. Você fazer agora e você fazer depois, vai estar tudo bem, sabe? Você vai ser tão feliz academicamente quanto você seria no outro período. Tipo, tem amigos que começaram indo para fora a partir de bootcamps, que são programas de verão, que você passa lá uma semaninha e volta, assim. E já são programas, tipo, super bons para o currículo. Você vai olhar aquilo, a pessoa vai achar super interessante você ter uma coisa dessa no seu currículo. Então, sei lá, a gente tem que avaliar certo, né, sobre o que a gente quer antes de tudo. Mas em quesito graduação que eu fui, eu tentei me preparar não só bem academicamente, que foi tirando notas boas, porque assim, para ir para fora você precisa de ter mais de 8 de média para ganhar bolsa de mérito estudantil. A gente sabe que tirar 8 de média no Instituto Federal é difícil. Então, e eles não vão entender isso. Eles não vão te passar pano porque você é do Instituto Federal, porque eles não vão saber qual a diferença disso para outra escola. Porque deveria ser igual. E no ideal perfeito que eles colocam na cabeça deles, você deveria estar com uma nota boa. Então, a gente sabe que não é fácil, assim, sabe? Então, será que isso seria melhor? Não seria melhor eu entrar na faculdade federal e fazer depois? E tirar notas boas nessa universidade federal? Focar mais em extracurriculares quando eu estiver lá? E também, uma coisa que eu tive que estudar bastante foi as provas específicas. Eu acho que não só para as provas específicas dos Estados Unidos, como para todas as provas que a gente fazia, tipo Enem, FUVEST, Unifesp, entre outras, a gente tem que entender o sistema da prova, porque a prova não é tipo o que a gente sabe, o nosso conhecimento em si, é a gente saber a estrutura da prova, o que sempre cai. É muito isso, sabe? Não é só a gente saber a matéria, a gente tem que saber a estrutura da prova. E, assim, a gente sabe a diferença da gente ficar... Por isso que a gente faz 10 mil simulados para conseguir aprender o esquema da prova, como que é aquela prova. E a gente sabe se a gente está o ano inteiro estudando para a Unifesp e a gente vai prestar o Enem, não é diferente, entendeu? Porque o esquema de prova é diferente, o sistema de coisas que eles pedem vai ser diferente. E no SAT, no TOEFL é igual. É um esquema fixo de prova. Então, a gente estudando aquela prova, fazendo vários simulados, a gente vai se dar melhor naquela prova. Porque a gente está estudando através da prova. E tem gente que faz uns erros, tipo, bizarros, assim. Quando vai estudar para fora, eles estudam em português. E, tipo, sabe? Se você vai falando assim, não faz sentido. Mas na cabeça das pessoas fazem sentido. Elas acham que vão aprender, assim, você estudando biologia em português, você estudando para fora, e depois você passar para inglês na hora, assim. Mas não, você tem que estudar sua prova em inglês. Tem muita gente que também recorre para fazer medicina na Argentina e faz esse erro. Porque na medicina na Argentina você tem 1 ano para estudar antes de você entrar em medicina lá, em fato, entrar em medicina lá. Então, você tem que estudar esse período de 1 ano. E as pessoas começam a estudar por plataformas que estão em português. Só que a prova no final vai ser em espanhol. E aí, meio que você não acostuma a sua mente a ler as coisas mais rápido na outra língua. E aí, quando chega na hora da prova, a pessoa acaba indo mal, porque, tipo, ela não estudou com a língua que deveria ter estudado. E o que eu falei, né, de a gente aproveitar os extracurriculares que tem, porque isso não conta tanto aqui, que aqui não conta tanto pra gente. Assim, pra gente entrar na faculdade aqui, a gente não precisa mostrar os nossos extracurriculares, exceto se a gente for entrar por ser medalhista de Olimpíada, né, se tem esse como. Mas não conta tanto, assim. E lá já é um negócio que reflete muito em você. Então, também contar um pouco, vocês tentarem levar a sério essas oportunidades que o Instituto dá, que a vida dá, que tudo dá para você como extracurricular. E você também tentar fazer o que você gosta, assim. Eu acho que quando você vai fazer extracurriculares, não é só fazer coisas que são muito fodas, assim, publicar um artigo que seja fodástico, um professor fodástico. Você publica, você, tipo, ajudando na sua igreja,
pessoas, um grupo de pessoas que você está ajudando lá toda semana, que você está fazendo uma atividade de voluntária para eles, que você está ajudando isso com todo o seu amor e fazendo isso bem, é bem melhor do que você fazer uma coisa tipo que você não gosta, você publicar um artigo que você nem estava afim só para ser um extracurricular. Então, quando a gente fala também de extracurricular, eu não estou falando da gente pegar tipo oportunidades que vêm de primeira assim, fazer sendo que você nem gosta. Façam coisas também que vocês gostam. E eu acho que a única dica é, tipo, vocês curtirem muito o ensino médio, vocês curtirem muito mesmo, assim, eu curti muito o ensino médio. Eu fui pra muitas festas, eu fui pra muitos lugares, eu fui pra muitas coisas, fiz muitas festas, mas sempre tentar priorizar seus estudos e ver se você tá bem na escola antes de você fazer isso. Porque, assim, às vezes a gente curte tanto no instituto, porque o instituto, pelo menos o meu, dá muita liberdade pra gente fazer o que a gente quer na hora que a gente quer. Então a gente acaba levando essa liberdade muito mais a sério do que os estudos, a gente acaba prejudicando o nosso histórico. Então, e o tanto que a gente conseguiria aprender lá. Então, tipo, claro, se divirtam bastante, curtam muito o ensino médio de vocês e curtam livremente, do jeito que vocês quiserem, sabe? Mas tentem equilibrar isso. Porque, assim, é bom muito para nossa saúde mental a gente sair com nossos amigos, fazer outras coisas, mas também focar um pouco e tentar fazer as coisas da escola. Então, Isabelle, por conta do coronavírus, muitos estudantes estão tendo dificuldades para se preparar para os vestibulares, tanto por falta de internet, por falta de tecnologia para poder acessar as videoaulas e estudarem de fato. E eu queria saber como você acha que o governo está lidando com isso? Está lidando de uma forma boa ou está muito pelo contrário? Pelo menos nas experiências que eu tô tendo, tá sendo péssimo. Meus irmãos estão tendo aula EAD. Assim, agora que eu vou pra faculdade, eu não sei nem o que meus pais vão fazer, porque meus pais não sabem mexer com coisa de tecnologia, eu tô tendo que ensinar os dois. E, tipo, como agora eles vão fazer, sendo que, tipo, eles não deram nenhum treinamento pros pais antes pra ensinar como fazer isso. E como os pais vão lidar com as crianças, sabe? O que isso tá fazendo, tipo, os próprios estudantes universitários serem sobrecarregados, porque todos os amigos que eu conheço, né, que estão em universidades federais, que a maioria dos amigos estão, eles tiveram que voltar para casa dos pais para ficar ajudando os irmãos mais novos, porque os pais não sabiam fazer, ou tinham que trabalhar e não teria como fazer. Então, na parte, eu acho que na parte, assim, de alunos que são de ensino fundamental, assim, tá sendo muito ruim para os pais, muito ruim para os outros alunos que são, tipo, que são irmãos e estão tendo que ajudar, porque eles estão tendo uma dupla, né, jornada de acadêmica, tem que ajudar os irmãos e se ajudando. Também está sendo muito difícil, porque nem todo mundo tem habilitação para fazer uma aula online, né? Porque, assim, o que acontece? Pelo menos aqui, meu amigo estava tendo aula online, mas ele não tinha notebook. Ele teve que vir aqui no meio da pandemia, porque não tem notebook em casa, como ele ia fazer a prova? E aí ele veio pra cá de máscara e tudo mais e teve que fazer aqui em casa, sabe? E eu não vou negar ele fazer alguma prova, não vou negar coisas, meios ele fazer, sabe? Mas é essa negligência, sabe? Ele não tem meios e ele tem que fazer mesmo assim. E a gente não tem tantas opções, assim. É muito difícil para eles enxergarem que a gente não tá numa realidade igual, sabe? Tem muita gente que não tem nem energia, sabe? Como a gente vai pedir pra essa pessoa que não tem nem energia em casa pra. Que, tipo, ou, sabe, mora num lugar que seja próximo de enchentes e tudo mais, e que não tenha nem como ter esse acesso à energia, e você falar, vai fazer um online então, né? E, tipo, a gente não tem um Brasil plural, a gente, tipo, a gente tem um Brasil, tipo, que seja tudo singular na parte de acesso à informação, né? Isso, a gente tem dados que a gente realmente não tem todo mundo com acesso à informação através da internet. Então, como a gente vai falar, não, todo mundo vai ter acesso à internet se todo mundo não tem? E tá lidando muito ruim. Pelo menos no meu campus, que eu soube, não estão tendo aula até agora. Então, eles não sabem quando vão se formar, eles não sabem quando vão voltar às aulas, eles não sabem nada que vai acontecer. E assim, a escola não tem punho forte pra nada. Tipo, tá acontecendo alguma coisa, tipo, não tendo aula. E chega um aluno e fala, ai, mas ELAD é ruim, não faz isso. Aí eles não fazem, o outro fala, é bom, aí eles mudam de ideia, sabe? Eles não têm punho firme pra nada pra fazer. Então, enfim, acho que o suporte do governo tá sendo
quase nada para quase nada. E então a gente não tem muito esse negócio de como o governo está lidando, porque ele está meio que ignorando. E em relação ao acesso de tecnologia, né, é escasso, assim. A gente está tentando implantar um sistema que não é implantável aqui. E a gente está sofrendo as consequências, né? Porque a gente vai ter um ensino médio totalmente afetado, porque as pessoas vão aprender ou um pouco ou não aprender nada. E, enfim, vamos chegar no final do ensino médio com muitas falhas em aprendizagem, porque com uma carga tão grande como a gente tem no IF, não tem como a gente fazer tudo online e não ser exaustivo. Bom, aí, pelo menos, uma das vantagens de estudar no Instituto Federal é que você vê, é que nesse momento, por exemplo, o Instituto falou, não, a gente não vai ter aula, primeiro todo mundo vai ter acesso. E aí agora eles lançaram um edital semana passada de acesso à conectividade, né? E aí vão dar internet para as pessoas e computador, tablet, celular, alguma coisa para ter acesso. Aí essas pessoas agora vão receber e aí vai voltar todo mundo junto. E aí uma coisa que o diretor nosso falou é, se vocês não se sentirem bem, não estiverem aprendendo, a gente vai parar. E quando for possível, a gente retoma e aprende isso. Aí, por exemplo, nosso calendário, segunda-feira vai ter aula agora, vai voltar. O pessoal que era do terceiro ano, né, vai se formar em março. E como a gente é 4 anos na nossa grade, né, a gente vai diluir o que foi perdido quando voltar e nos últimos 2 anos que vai ser o nosso ensino médio. Então, pelo menos no instituto, no nosso campus, pelo menos está indo bem dentro do possível. Onde dá para ajudar, eles estão ajudando a gente. Eu acho que uma coisa que também é muito do Instituto Federal é que ele ouve muitos alunos. Pelo menos a minha experiência, eu acho que a experiência do pessoal da nossa sala também, é que eles conversam com a gente. Não tem aquele negócio da diretoria como algo inalcançável. Eles sempre tentam conversar e saber a opinião dos alunos e de como a gente está se sentindo para fazer um ensino melhor. Bom, Sobre, eu acho que Que bom que tá sobre acontecendo isso com que vocês. Pelo que eu vi, assim, no meu instituto, porque eu não tô tendo tanto contato, né? Porque eu não tô mais lá, então eu não sei como que tá a situação em si pra falar, assim, com propriedade. Mas, pelo que eu vi, tá tudo muito bagunçado, assim, as pessoas vivem reclamando, então, realmente, não sei como estão lidando. A gente sempre teve muita voz, assim, no instituto, mas tem pra coisas que não, assim. Mas eu acho que, assim, a gente vai tentando melhorar isso com o tempo. Enfim, pode falar a sua outra pergunta. sobre isso que você falou, eu lembrei de uma fala do antigo ministro da Educação, que ele fala que o Enem não é programa de caridade. E é nessas horas que a gente vê como que as universidades públicas foram feitas para a elite. Porque neste momento a maioria que está conseguindo estudar realmente veio de um bom ensino que é uma escola particular em geral, né? Tem E no condição de final continuar disso, o estudo de casa. exatamente. No final disso, infelizmente, só vai ter boyzão nas universidades, como de costume. Como sempre. Bom, seguindo para o final da nossa entrevista, a última pergunta. Quais são as expectativas que você tem para o seu estudo internacional? Então, pelo que eu tive até agora de contato, é bem diferente. Tem umas coisas assim que eu tenho mais suporte, sabe? Eu tenho, tipo, hoje de manhã eu tava conversando com minha academic advisor e ela vai ser pra minha vida inteira. Eu vou ter sempre uma conselheira acadêmica, qualquer coisa que eu tiver que fazer, ela vai me ajudar. E a gente não tem isso no Brasil e às vezes as pessoas acham que a gente não precisa disso, mas a gente chega no instituto tão perdida que seria tão necessário a gente ter um negócio desse, sabe? Uma hora falando numa call. O que tem muito lá é, tipo, é muito fácil de falar com eles, tipo, eles dão sempre e-mails, dão sempre coisas, sempre meios de se comunicar com a gente. Eles constantemente vêm perguntar como a gente tá, tipo, na questão do Covid, perguntando como tava minha família, como tava meu visto, como tava tudo. Então, eles sempre perguntam muito. Então, eu acho, assim, pela experiência que eu tive até agora, que eles são pessoas muito. Que estão aptos sempre a te ajudar quando tem alguma coisa. As minhas expectativas, assim, em relação ao ensino, assim, eu acho legal o ensino deles, porque eles realmente dão provas pelo que
eles realmente dão matéria e dão provas relacionadas ao que eles falaram. Que tem essa diferença daqui, né? Que às vezes a gente tem um professor que eles dão uma matéria e dão uma prova de coisa totalmente diferente que a gente nem tinha aprendido. Então, pelo que eu vi, eles são muito coerentes nas provas, assim, tipo, de dar coisa. Mas eu não sei se, assim, o ensino deles são tão forte quanto que a gente teve no ensino médio. Eu acho que ainda tem esse negócio de diferença. Eu acho que o nosso, tipo, pelo menos em matemática, é bem melhor. Expectativas, assim, eu acho que eu não tô com tantas, assim, expectativas. Eu acho que eu só quero um estágio. Só isso que eu tô procurando, porque eu sempre quis estagiar em laboratório, então eu acho que minha expectativa é arrumar um estágio por enquanto. E das aulas, as aulas, elas são muito coerentes com o curso. Agora, eu fiz meu plano de estudos agora, né? Hoje, antes de fazer uma call com vocês, eu estava em call fazendo meu plano de estudos. E a primeira aula assim, que eu vou ter é uma aula de universalização, para integrar os estudantes internacionais com a escola. Então, a gente tem essa aula. Aí a gente tem a aula mínima, né, de neurociência, que é introdução de neurociência ao laboratório. E eu tenho introdução de psicologia, tenho matemática 1, né, que é cálculo 1, e tenho, poucas matérias, não é, muitas. Então, é ok, assim, pra lidar. E lá funciona tudo em sistema de créditos. É meio assim, você tem um tanto de créditos, você pode fazer esse estágio. Se você tem um tanto de créditos, você já pode passar para outra coisa. É tudo muito diferente, ainda tô meio me adaptando a fazer, eu tenho muita dúvida. Mas minhas expectativas, assim, sempre foram um pouco altas, assim, porque lá eles dão mais acesso para mim me desenvolver no ramo científico. Quando eu vou tentar um programa, para fazer algum programa científico, eles pagam melhor do que as outras, então consigo fazer esse programa e me bancar na faculdade sem ter que você tem que, sair de um para ter que me sustentar, entendeu? Então eles dão esse suporte que são assim. E minha faculdade, pelo menos, ela é filantrópica. Então, alunos, quando saem, às vezes eles doam dinheiro para a faculdade para doarem para os outros estudantes. Eles dão muitas bolsas de estudos. Tem esse problema, né, do ensino ser pago, que eu, não concordo. Mas eles oferecem muita bolsa de estudo. E até agora, assim, foi bem justo. Assim, não é justo comparado com o que a gente vê aqui. A trajetória não é justa, porque a gente é muito atrás dos outros para conseguir aquilo. Porque você que está em escola pública, conseguir só de ter a informação de como funciona o processo já é difícil. Então, esse caminho, ele é muito desigual. Mas quando você chega, no final da aplicação e mostra todos os seus documentos, acaba sendo muito justo, porque eles avaliam exatamente tudo de você para te colocarem na faculdade. Então, assim, não é justo chegar até lá com desigualdade, mas quando o sistema em si para avaliação, entendeu? Acaba sendo justo, porque eles olham todos os aspectos dos estudantes. E, enfim, eu acho que, foi uma faculdade bem com diferenças, assim, que foi o que me agradou, que tem muitas diferenças, assim, tem muita gente LGBT, e eles contam, assim, quantas pessoas LGBT tem na escola, a diferença de pessoas de religiões diferentes, eles também contam, com pessoas de muitas diferenças de nacionalidades, assim, então você tem uma troca muito grande, e eles são muito compreensivos em relação à diversidade, sabe? E eu acho que era isso que eu tinha no meu Instituto Federal, assim, que eu tinha, você poderia ser quem você é e você seria aceito como a pessoa que você é. Então, acho que era isso que eu buscava em outra faculdade. Então, minha expectativa antes de chegar lá era ter isso, e eu acabei tendo. Assim, pelo menos falaram, assim, eu sei que a Flórida, ela é meio conservadora, preconceituosa por algumas coisas, mas a faculdade em si, ela é muito acolhedora. Então, assim, minhas expectativas são um pouquinho altas. Mano, será que é igual nos filmes? Pelo que eu vi, é bem parecido, assim. Bem parecido mesmo. Minha faculdade é muito parecida, sabe? Tem aqueles lagos que tem nas faculdades normalmente. E todos esses negócios, assim, as aulas são muito parecidas. Me falaram, assim, pelo que me falaram, tem esses negócios, assim, de
sabe? Grupinhos, assim, igual tem lá, pelo que eu vi. E pelo que eu vi também tem os negócios, assim, de esporte, assim, também é muito igual. Então, pelas relações assim, que eu vi, é bem parecido. Não sei se quando eu chegar lá. Meus amigos, assim, um amigo meu que tá lá nos Estados Unidos, eles dizem que tem aqueles clubes de garotas, sabe? E que é muito insuportável. E que realmente existe. Eles falaram que é, tipo, muito chato. E aí eu tava falando com a menina e ela falou também, tipo, elas vão de salto pra escola, esses negócios. E aí falaram que tem esses negócios, assim, bem bizarro, bem gente burguesa querendo se achar, mas é, falaram que tem. Tem, realmente, felizmente, mas tem. E você pretende voltar para o Brasil quando você se formar para seguir uma carreira aqui, ou você vai pós-graduar lá e depois voltar para cá, ou se você vai continuar trabalhando lá? Como você pretende fazer depois da graduação? Eu queria muito fazer uma pós-graduação, né? Porque eu já disse que eu quero fazer pós-graduação em medicina, então eu já vou tentar ingressar, depois que eu acabar já a minha graduação, ingressar numa pós-graduação. Porque assim facilita a bolsa, facilita muita coisa pra mim, eu já entrar depois da minha graduação. Mas eu ainda não sei se eu vou tentar fazer essa pós-graduação em medicina nos Estados Unidos ou se eu vou tentar fazer em outro país. Eu vou para o país que me dá mais bolsa, mais assistência, é isso. E aí eu vou tentar pós-graduar e tentar, tipo, fazer. Tem que fazer depois a residência e tudo mais, assim, especialização. E aí, isso ainda não sei, assim, acho que eu vou descobrir se eu vou voltar a fazer residência aqui, se eu vou fazer residência lá, se eu vou fazer residência em outro país, isso é uma grande incógnita na minha vida. Mas, assim, em algum momento da minha vida eu vou voltar ao Brasil, porque eu tenho muita coisa que eu quero fazer e é aqui. E que eu não conseguiria fazer em nenhum outro lugar. Mas eu pretendo ter uma vida acadêmica meio mista, assim, porque eu gosto de muitas coisas e eu nunca fui uma pessoa que fez uma coisa há muito tempo, assim, pra ter noção. Meu primeiro ano de ensino médio eu fiz de tarde, depois eu fui pra manhã, depois eu voltei pra tarde, que eu fiz os últimos anos. Então, assim, por ver, eu não gostava muito de coisas repetidas. E eu queria fazer muita coisa, assim. Mas em algum momento da minha vida eu quero trabalhar com o SUS, porque eu queria muito trabalhar com o sistema daqui porque eu acho muito interessante e uma iniciativa, a melhor iniciativa que a gente tem aqui é o SUS. E aí eu queria muito trabalhar um tempo no SUS e eu queria também muito trabalhar um tempo com Ciências Sem Fronteiras. Se eu vou conseguir fazer isso na minha vida, não sei. Mas assim, queria. Mas assim, pretendo voltar no Brasil. Eu não me vejo morando nos Estados Unidos porque eu não me identifico nem um pouco com os ideais políticos que eles defendem e nem o jeito, assim, que funciona o sistema de saúde lá. E, então, isso não é compatível com o que eu defendo, assim, o sistema de saúde pago e tudo mais. Então, acho que eu não me sentiria mal, eu me sentiria muito mal, assim, ter que negar atendimento para alguém porque a pessoa não tem dinheiro para pagar. Ou ver pessoas saindo do hospital que eu estou porque não podem fazer uma cirurgia porque não tem dinheiro. Então, eu ficaria muito mal em ver isso, assim, sabe? E eu acho que eu veria com muita frequência lá. E não me faria bem, assim, pro meu psicológico e pro meu eu pessoal ver coisas assim. Então, acho que não ficaria muito tempo nos Estados Unidos a ponto de trabalhar no hospital, sabe? Acho que não me faria bem trabalhar no hospital de lá. Mas para residência, talvez eu ficaria um tempo. A conversa foi boa. As nossas perguntas que a gente tinha separado já acabaram. E eu acho que basicamente foi isso. Foi muito bom conversar com você. Foi uma honra poder ter você aqui para contar pra gente um pouco das suas opiniões, das suas experiências. É isso. Obrigada a todo mundo que ouviu o nosso podcast. Obrigada a você que participou, você que aceitou participar, Isabelle. Obrigado a todos que participaram também. É isso. Tchau. Tchau! Falou, gente. Tchau. Tchau!